gente, tudo bem? Nós estamos aqui no terceiro episódio daqui dessas conversas aleatórias que eu e a gente também se propôs a passar aqui toda semana, né? Não pensei, olha só, não pensei que eu ia conseguir estar chegando toda semana, conseguindo postando um vídeo. E eu acho que para próximo mês, talvez eu venha com 2 por semana. Eu acho que vai ser mais interessante. Até também para questão de crescimento mesmo, orgânico do canal, eu acho que vai ser mais... de certa forma, vou conseguir aproveitar mais, sabe? Vou conseguir dar mais engajamento. Mas eu tô gostando muito de conseguir postar um episódio por semana, porque tá sendo uma experiência bem legal. É meio que um compromisso comigo mesmo. Então, tipo assim, eu não fico me forçando a ter o momento perfeito, o cenário perfeito, como vocês podem ver aqui. Eu venho sempre com esse pensamento, sabe? O feito é melhor do que o não feito, né? Então, tipo assim, se eu fiz, tá bom, e é o que eu conseguia fazer nesse momento. E hoje, né, a gente vai conversar sobre um teminha que eu achei que eu tinha planejado falar mais pra frente, só que essa semana meio que bateu mais forte na porta. E aí eu pensei, acho que vou trazer esse tema aqui pro próximo vídeo, porque é uma coisa que tá meio que me afetando agora. E eu acho que seria interessante eu trazer esse sentimento sentimento pro agora. E basicamente é sobre estagnação na carreira, né? O sentimento de fracasso, o sentimento de estar estagnado, de não conseguir evoluir. E é hoje que a gente vai falar sobre isso. Então, se você tá com esse sentimento também, provavelmente você chegou nesse vídeo por conta de estar passando por alguma coisa relacionada a isso. Eu não sou nenhum profissional, como o próprio nome do canal já diz, eu sou só uma pessoa comum. E então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, a minha forma de enxergar esse processo, né? O que eu tô fazendo por me sentir assim, né? O que eu decidi fazer e algumas dicas que eu já utilizo, e eu acho que se você está passando por isso, esse sentimento, essa tristeza, e está procurando ajuda, está procurando vídeos na internet como esse, eu acho que essas dicas vão te ajudar demais. Então fica aqui, já vai dando like aí, vai se inscrevendo. Fiquei muito feliz que essa semana eu recebi comentários nos outros vídeos, então tô muito feliz, gente, sério mesmo. Não achei que eu ia receber comentários tão cedo, porque agora que eu tô começando o canal. Mas se você chegou nesse vídeo e se você gostou do vídeo, nem precisa comentar agora, mas no final, comenta, faz um comentário, se inscreve, e é isso. Hoje eu tô bem diferente, aparei a barba, né, comparado aos outros episódios. Mas é isso, a gente vai mudando, a vida é uma mudança, que nem no vídeo passado, a gente não freestyle aqui nada não. E aí eu vou começar contando um pouco da minha história, né? Porque eu acho que ajuda a entender de onde esse sentimento vem, né? De onde essa sensação vem, essa tristeza, esse arrependimento e tal. E aí eu acho que contando um pouco da minha história, vocês podem, né, se identificar ou não, mas pode te ajudar a entender mais também sobre o seu contexto. Eu sempre fui uma pessoa muito desesperada para trabalhar. Tipo, desde cedo eu queria muito ter o meu próprio dinheiro e eu queria muito ter a sensação de... Gente, como é? De autossuficiência, né? Eu queria poder me bancar, eu queria ser independente. Acho que essa é a palavra certa. Gente, o que acontece com a minha cabeça? E aí, desde sempre, eu sempre quis ser independente, eu sempre quis ter meu dinheiro, comprar minhas coisas e tal, mesmo morando na casa dos meus pais. E aí, como eu era muito ansioso, né, eu fui logo me meter em alguns empregos que alguns foram bem furados. Tipo, na adolescência tem várias empresas que oferecem uma primeira oportunidade para jovens, e pra vocês terem noção, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi como
auxiliar de obra, basicamente servente pedreiro. E aí, meu Deus, quando eu lembro, e sabe o que é o pior? Eu trabalhei nessa empresa só um dia, porque eu não acreditei quando eu fui trabalhar lá, porque eles tinham me contratado para ser. Quando eu fui trabalhar lá, eu achei, né, toda a conversa, toda a preparação para a vaga era como se a gente fosse pro núcleo administrativo de uma construtora, de uma obra. Só que não, chegando lá foi tipo assim, vão lá pro vestiário, troquem suas roupas, botem os EPIs que vocês vão trabalhar na obra, ser ajudante dos pedreiros. Nossa, quando eu lembro, gente, eu trabalhei o dia inteiro, mas foi tipo aquela coisa de, meu Deus, se arrependimento matasse, eu tinha morrido lá mesmo, sabe? Eita, o ônibus passou aqui. E aí, eu trabalhei um dia, no outro dia eu já pedi demissão, porque eu não ia aceitar trabalhar como auxiliar de obra, porque era um trabalho muito braçal e eu não me via trabalhando nisso. Eu fiquei muito dolorido. Tipo, era a construção de um prédio, e aí eles me colocaram. Meu Deus, outro ônibus. E aí eles me colocaram no subsolo, tipo, era 2 andares abaixo, acho que a construção do estacionamento do prédio. E basicamente o dia inteiro a minha única função foi colocar entulho em um carrinho de mão e subir com esse carrinho de mão andando rampas, 2 andares de subsolo por uma, como é que eu posso dizer, uma tábuazinha mais ou menos dessa largura aqui, ó. O carrinho não cair, porque não tinha chão, ainda era tudo areia, pedra e tal, estava em construção. E eu passei o dia fazendo isso. No fim do dia eu estava morto, quebrado. E aí eu não aceito e tal. Passando esse surto, né? Tipo, eu dei mais um tempo pra mim. E aí continuei procurando, mas nunca achei nada, porque tipo, jovens não tem muita oportunidade, né? Para primeiro emprego é bem difícil. E aí eu comecei a fazer a faculdade. Me formei em publicidade e propaganda, sou formado. Mas a frustração já começa aí porque publicidade não foi minha primeira opção. Eu tinha optado por estudar com arquitetura. Eu até comecei a estudar arquitetura, acho que eu passei um mês, se eu não me engano, estudando. Só que o meu FIES na época não foi aprovado, então eles tinham dado uma pré-aprovação e depois cortaram o FIES de uma galera, tipo assim, muita gente. E eu tava nesse meio, então não consegui continuar no curso. Veio a primeira frustração. E aí depois, acho que um tempo depois, bastante tempo depois, eu consegui de novo pelo FIES. E aí eu estudei publicidade, aí eu consegui concluir o curso inteiro. E aí eu me formei em publicidade e propaganda, só que aí tem um detalhezinho que eu nunca consegui trabalhar com publicidade. Tipo, eu nunca consegui um emprego em agência, eu nunca consegui trabalhar no ramo da publicidade em si. Eu não sei se por conta do mercado tá bem ruim de publicidade, tipo, tem muito publicitário que tá desempregado, o trabalho já não é tão bem reconhecido. Eu tinha um sonho na época que eu comecei a estudar, e quando eu terminei a faculdade eu fiquei assim, caramba, eu passei tantos anos da minha vida estudando para uma coisa que talvez eu nem vá conseguir emprego. De feito, não consegui emprego. Mas eu tinha muita skill de design, então, tipo, eu já tinha trabalhado 3 anos, mais ou menos, numa empresa, uma gráfica, como designer gráfico. E aí, no final da faculdade, eu estava trabalhando numa empresa de fundição de aço, de metais e tal, fazia placas e tal. E aí nessa empresa eu usei da minha experiência como designer e operava máquinas, né? Plotter, tipo máquinas de corte a laser, um monte de coisa assim, maquinário grande que precisava de skills de design para preparar os arquivos e tal. Trabalhei 1 ano lá, mais ou menos. E aí, na época da faculdade também, estagiei no setor de publicidade de um banco, só que eu não fazia nada de publicidade lá, eu não era incluído em nenhum dos processos publicitários.
a minha única função era ser designer para o banco e criar peças para as redes sociais do banco e algumas outras peças para e-mail marketing e tal, mas nunca nada voltado para as campanhas. A gente não era envolvido muito nesses processos, a gente acompanhava meio que de longe as pessoas que trabalhavam com isso. Eu sentava do lado, então meio que tava lá, mas eu era só um designer gráfico no banco, no meu estágio. E aí as frustrações vêm aí, né? Tipo, tô fazendo um curso, vou para um estágio na área de publicidade de um banco. Não, tô com publicidade, não vejo nada de publicidade. Termino minha faculdade, vou trabalhar com publicidade? Também não. Vou ser designer. E aí, depois disso, terminei a faculdade, eu me vi extremamente perdido. Tipo, eu não sabia o que fazer. A gente chega naquele momento de, meu Deus, acabou, ainda não estou empregado, o que vai ser da minha vida agora? E aí, depois de um tempo, quando eu terminei a faculdade, eu entrei numa empresa para trabalhar como designer também, só que voltado para o endomarketing de uma empresa de transportes de carga, né? E de logística. E nessa empresa eles pregavam muito a questão da diversidade, a gente não tem preconceito aqui, tá? A gente quer ser uma empresa mais diversa, e eu achei essa proposta muito legal. E aí eu entrei lá na empresa e eu acho que no mês de junho, eu passei mais ou menos um ano lá também. No mês de junho, que é o mês do orgulho, eu quis fazer, como eu trabalhava no endomarketing, né? Eu tinha meio que controle de algumas ações que a gente poderia fazer para os funcionários. E aí eu quis fazer uma campanha de diversidade, né? Eu preparei um material, eu fiz e-mail marketing, eu fiz cartilhas, eu fiz panfletos, eu fiz artes para as redes sociais, eu fiz tanta coisa, tipo e-mails informativos. Eu criei tipo um e-mail por semana de informações específicas e curiosidades sobre o mês do orgulho, né? De onde é que veio e tal, por que se iniciou essa questão. Ia enviar para todos os funcionários da empresa. E aí, pertinho da data de eu começar toda a campanha, wallpapers, eu tinha criado wallpapers para os computadores, para enviar para a galera atualizar, artes para as redes sociais, tipo, quem quisesse atualizar no LinkedIn e tal, aquelas capinhas, né, tipo, de redes sociais também. E aí, perto da data, chegou um diretor, me chamou para conversar e simplesmente ele falou que, massa, bem legal essa campanha que você criou, achei legal, só que eu acho que não seria interessante a gente fazer essa divulgação. E aí ele deu várias desculpas esfarrapadas, tipo, que eu fiquei assim, perplexo com o que eu tava presenciando. Eu achei que eu nunca fosse viver um negócio desse, mas a vida é um negócio tão louco, porque quando você menos espera, ela te surpreende, e às vezes também te surpreende das formas mais negativas possíveis. E essa foi uma decepção de trabalho que eu tive na minha vida, que eu fiquei, caralho, como é que eu tô passando por isso, sabe? E simplesmente ele botou todo o meu esforço e todo o meu trabalho de um tempão que eu tinha criado com muito carinho e jogou no lixo. Com um monte de desculpa dizendo que não era interessante, que não sei o que talvez o dono da empresa não fosse gostar, que não sei o que. Preconceito, né? Tipo, da forma mais descarada possível, só que num ambiente corporativo. E aí, quando eu passei por essa situação, eu fiquei, cara, eu não vou me submeter a isso, eu não vou trabalhar numa empresa hipócrita dessas que prega diversidade para fora, mas dentro é um rolê muito preconceituoso, tipo assim, não veio com bons olhos a diversidade. E aí eu me demiti, né? Eu pedi demissão, eu não quis trabalhar numa empresa dessa, eu não me sentiria feliz, ia contra todos os meus valores e eu não queria mais fazer parte daquele ambiente. Passou um tempo, consegui um outro emprego também, por conta dessa minha experiência em endomarketing, eu consegui uma experiência também como designer para endomarketing em uma outra empresa, só que agora numa empresa de tecnologia.
E aí eu comecei a trabalhar mesmo no setor de endomarketing, criando artes e tal. E aí, só que era um pouco mais elevado, eu criava... Todo mês tinha dinâmicas com toda a empresa, com jogos, e eu criava vários joguinhos de PPT, de apresentação. Fazia um rolê assim muito massa, sabe? Só que aí, algum tempo depois, a empresa foi comprada e a gente foi absorvido por essa nova empresa. E essa nova empresa era, comparada à que eu trabalhava, era gigantesca, era empresa global. Então, tipo assim, eles nem tinham setor de endomarketing para me mandar, né? E aí eu fui mandado para um setor de compras, nada a ver. Fiquei lá, o pessoal de lá não sabia nem o que fazer comigo. Depois eu migrei para um setor de simulação de crise cibernética. Aí lá eu consegui usar todas as minhas skills de design. Então eu conseguia fazer artefatos, apresentações por simulados de crise. Eu criava toda a parte gráfica, mexia até com deepfake, deep voice também na época. Usava muito de inteligência artificial. Foi uma experiência muito legal. Só que aí o setor meio que encerrou, entre aspas, né? O produto ficou muito caro, alguns clientes não renovaram. E aí eu migrei novamente para uma outra área. Eu fui para gestão de acesso. E aí eu comecei a trabalhar criando acessos, né, de sistemas para pessoas de redes de hospitais, né? Tipo médicos, enfermeiros, a parte administrativa. Eles precisavam acessar determinados sistemas e aí eu tinha que criar esses acessos, mandar para eles, fazer alterações, correções, essas coisas assim. Trabalhei acho que um tempão, acho que tô um ano já trabalhando com isso. E aí eu vou ter que migrar de novo. Olha que coisa boa. Porque o projeto que eu estava trabalhando nesse de gestão de acesso, ele vai encerrar. E aí eu não vou mais ter o que fazer. Então, tipo assim, eu de novo vou ter que passar por uma nova migração. E agora, nesse momento atual da minha vida, eu estou estudando questões de segurança, cibersegurança, para migrar para assessment, né? Que é uma vertente da área de segurança que basicamente é estudar a documentação dos clientes, ver o que eles estão dentro e fora das normas técnicas e globais estabelecidas de segurança da informação, segurança cibernética, e fazer toda uma análise documental, dar orientações e tal. E aí sugerir soluções que a minha empresa já oferece para o cliente poder comprar. Basicamente é isso. E aí eu estou em processo de estudos, em processo de migração também. Não sei se vai dar certo. Mas é isso. Então, tipo assim, basicamente a própria Barbie Profissões, né? Porque eu já atuei de tudo nessa vida. E quando eu paro para pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu fico pensando que um grande medo meu, um grande medo e uma grande frustração é ficar pensando que, caramba, se eu perder meu emprego hoje, para onde é que eu vou? Porque, em tese, eu não sou um especialista em nada, a não ser designer, só que aí eu tenho certeza que eu não vou conseguir uma boa remuneração em design se eu sair de onde eu estou hoje. Porque onde eu estou hoje, eu já estou ganhando uma remuneração até que ok, boazinha, entre aspas, mas que o mercado lá fora, ele não paga isso. Paga, tipo, metade do que eu ganho hoje. Então, eu fico com muito... Hoje eu estou passando por uma questão de muito medo e também a questão de frustração e estagnação. Eu me sinto estagnado. Para onde é que eu vou? O que eu faço? Como que eu cheguei nessa parte da minha vida, sabe? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu não sinto felicidade? Cadê o meu propósito no meu trabalho? Eu não consigo achar o propósito no meu trabalho. E aí eu fico me perguntando coisas como por que eu não consegui, sabe? Eu tinha um plano A lá no passado, na minha cabeça daria certo, vou estudar publicidade, vou sair daqui, vou trabalhar numa agência e quem sabe daqui a um tempo ganhar um dinheiro bom e ter um emprego legal, ser um publicitário. Eu achava a figura do publicitário a coisa mais chique, sei lá, eu achava legal, sabe?
você dizer que era publicitário. Era uma profissão estilosa, né? Vamos concordar, antigamente. Hoje em dia eu já não enxergo mais esse glamour todo na publicidade. E aí eu fiquei me perguntando o que deu errado, quando é que eu saí do caminho, por que a minha vida chegou onde ela chegou. E aí eu fiquei me perguntando e pensando, será que o meu propósito tá num crachá? Tá num cargo em um crachá? Num cargo bonito para me botar no LinkedIn? Será que o meu propósito é esse? E aí hoje eu fico achando que talvez o meu propósito ainda esteja por vir e que talvez as coisas que eu achei que deram errado, as coisas e os caminhos tortos que eu peguei, talvez fazem parte de um processo que vai vir no futuro. Não sei explicar tão bem esse sentimento, mas é um pensamento, acho que é mais um pensamento do que um sentimento de que talvez as coisas, não é que as coisas deram errado, mas as coisas deram certo de uma forma para me chegar em um outro caminho. Essas outras coisas, esses outros caminhos, essas outras profissões, essas experiências que eu tive, elas me abriram portas para me enxergar melhor a mim mesmo. Eu vi lá no passado coisas que eu não aceitava, coisas que eu quero para minha vida, e por mais que eu ainda não tenha encontrado o caminho e o chão que eu quero pisar, eu acho que eu tô chegando lá já. Parece que é uma visão muito distante, mas se eu cerrar os olhos um pouquinho assim, eu acho que ela tá bem ali já, tá bem pertinho. E falando sobre o sentimento de estagnação, né? Falando sobre a minha experiência, eu sempre me senti estagnado porque parecia que eu nunca ia para frente. Eu só ia dando passos muito curtos, eu não conseguia chegar a lugares que eu almejava. Inclusive, quando eu migrei para essa empresa de tecnologia, que é a que eu trabalho hoje, eu tentei, eu quero me especializar, quero usar minhas habilidades em design para trabalhar com tecnologia. E aí eu quis migrar, estudar, eu estudei mais sobre UX e UI design, e eu queria muito migrar para essa área. Só que aí, quando eu tentei, quando eu tava quase lá, tipo assim, já agarrando, chegou um diretor vagabundo, um gerente lá, e ele simplesmente não me deu a vaga porque ele não gostava de mim. Simplesmente por conta disso. E aí contrataram depois um outro rapaz lá que fez um trabalho muito merda, tipo, muito lixo mesmo, que todo mundo reclamava, e deixaram de me dar a oportunidade que eu queria muito. E aí isso também me frustrou bastante. Eu fiquei tão triste na época, mas hoje eu consigo ver que talvez foi um alerta, não sei, talvez era o destino, o universo querendo me barrar. E aí vem de novo a sensação de estagnação, parece que eu nunca vou pra frente, parece que eu nunca consigo as coisas, parece que o universo está contra mim. Só que isso são pensamentos que a gente coloca na nossa cabeça e eles não são de verdade. A estagnação, ela é como se fosse um sinal que as coisas precisam acontecer, as coisas precisam mudar. Ela é basicamente isso. A estagnação é como se fosse o sinal amarelo de um sinal te alertando que daqui a pouco você vai precisar se movimentar, né? Ou parar, ou fazer alguma coisa. É um sinal de alerta. É tipo assim, se prepara, porque você vai precisar começar a agir. E também repensar a direção que você quer tomar na sua vida. Outra coisa que eu também comecei a pensar é que as mudanças, elas não precisam ser grandiosas. Você pode simplesmente criar suas micromudanças, né? As micromudanças diárias, elas já fazem uma diferença enorme na sua vida, principalmente no processo de começar a sair da estagnação, que principalmente estou falando sobre mim e é como eu estou agindo nesse momento. A gente não precisa mudar do dia para a noite. A gente não precisa, quando eu começo a estudar uma coisa, quero mudar, vou estudar isso. A gente não precisa ser
a melhor pessoa naquilo que a gente começou de estudar. A gente não tem como. As coisas demandam tempo, demandam experiências. Então, tipo assim, vamos se preocupar em criar pequenas micromudanças diárias. Micromudanças na nossa vida, que nem precisam ser diárias, mas sei lá, semanais, mensais. Mas alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer e uma coisa que a gente precisa começar a fazer. Tipo, começar uma academia, começar a cuidar mais da sua saúde física e mental, começar algum projeto novo e não deixar ele engavetado. E eu falo isso porque esse projeto do canal do YouTube, que vocês estão me acompanhando, ele é uma dessas micro mudanças que eu estou fazendo, que meio que tá já abrindo portas para outras coisas, né? Um dos meus grandes sonhos é não ser mais CLT, né? Algum dia, se der tudo certo, eu quero muito viver de internet, quero ganhar dinheiro com a internet. E aí o que eu tava fazendo para esse sonho se realizar? Não tava fazendo nada. Eu ficava vendo vídeos, eu ficava perdendo muito tempo nas redes sociais, entre parênteses, ainda perco muito tempo nas redes sociais, mas é uma coisa que eu quero mudar, né? É uma das micro mudanças que eu quero mudar, tipo, limitar mais o meu tempo em rede social. E aí eu não fazia nada. Eu tinha... Eu digo que tinha porque eu não faço mais, né? Mas eu gosto muito, que é a ilustração. E aí eu tinha criado até um outro canal para postar vídeos sobre as minhas ilustrações, sobre os meus desenhos, só que é um processo tão custoso que se você não vive só disso, fica muito difícil começar a viver só disso, porque ilustrar demanda muito tempo, fazer uma ilustração muito boa, gravar o processo, editar os vídeos. Então, tipo assim, era uma trabalheira que eu tinha, por mais que eu amasse. Olha, eu amava fazer aquilo, só que dava muito trabalho e eu não tive muito retorno. E aí, dessa vez, eu fiquei, cara, não foca no retorno, não foca no trabalho, não foca na dificuldade, foca em fazer. E aí eu criei esse canal recente, do zero, para começar a postar vídeos. É tanto que até agora eu não criei umas thumbnails legais, por mais que seja design, eu não criei thumbnails. Eu não tô me preocupando muito com edição, tipo, eu faço literalmente tudo pelo celular. Pego programas de edição, vou lá, filme com meu celular, edito tudo no meu celular, posto pelo celular. E aí, porque eu não quero ter trabalho, eu não quero que esse processo seja cansativo para me desanimar e me fazer engavetar, sabe? Muitas vezes a gente começa muito animado com alguns projetos e a gente engaveta eles porque eles pedem mais esforços do que a gente pode dar. E às vezes a gente tá no CLT, a gente tá com a rotina pesada de trabalho, tem gente que ainda estuda, faz faculdade, tem gente que tem filhos. E eu fico assim, cara, se eu tivesse um filho, minha vida seria totalmente diferente, porque toda a minha atenção, todo o meu tempo, tudo tem que ser para um outro ser vivo que necessita de mim. Então, tipo assim, eu sempre me colocaria em segundo lugar. E aí, onde é que eu arranjaria tempo para começar a fazer coisas para mim, coisas que eu gosto, e dar o pontapé inicial nos projetos que eu sempre quis iniciar, né? E aí, muitas vezes a gente fica com essas questões. Eu tinha muito essa questão, caramba, eu trabalho o dia todo, não tenho tempo pra nada, só tenho tempo à noite. Eu vou ter que cozinhar, vou ter que lavar a louça, vou ter que limpar uma casa. Quando os meus bichos estão aqui, vou ter que sair com o cachorro pra passear, vou ter que comprar ração, dar comida, dar atenção. Aí tem meu namorado, e aí a gente tem que dar atenção pro meu namorado. Eu amo muito ele, eu quero gastar o meu tempo com ele, aí eu me coloco de novo em segundo plano, não quero fazer minhas coisas, eu quero fazer outras. E sempre vai aparecendo alguma coisa. Então, tipo assim, eu pensei comigo mesmo, cara, eu não vou deixar mais nada atrapalhar esse projeto. Porque eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu sempre quis começar esse rolê. Eu quero muito monetizar isso algum dia, se der certo, ok. Se não der, vai virar um hobby do mesmo jeito, eu vou continuar postando. Mas eu tinha que começar. E de novo, o feito é melhor do que o não feito, né? Por mais que esteja mal feito.
E aí, hoje, os meus vídeos não tem tanta edição, não tem muito efeito, não tem uma thumbnail legal, mas eu tô trazendo uma mensagem que eu acho que é legal. É um espaço de conversa que também me ajuda terapeuticamente falando, porque eu começo a colocar coisas para fora dos meus sentimentos, analisar eles enquanto falo e compartilhar minha experiência, e as coisas que eu faço com outras pessoas para ajudar elas também. Então, tipo assim, é um projeto legal que eu não esperava que fosse estar acontecendo dessa forma, mas que está, e eu estou muito feliz. E aí começar a fazer as coisas, por mais que não da maneira que eu sempre quis, por mais que não tenha um cenário bonito nos meus vídeos, não tem uma câmera com a imagem top, não tem um microfone, não tem alguma coisa assim, mas eu tô fazendo, sabe? Eu acho que se você também quer ir por esse caminho, você tem que começar. E eu não tô falando aqui sobre começar um canal no YouTube, eu tô falando sobre qualquer aspecto da sua vida, né? O que é que hoje você quer fazer, né? Quais são as micro-ações, né? As micro-diferenças que você pode incluir na sua rotina, que são pequenas coisinhas, mas que lá no futuro vão te fazer uma grande diferença para alcançar, né, o seu objetivo. Voltando a falar sobre o sentimento de estagnação, o sentimento de estar parado, eu sei que eu não sou o único. Eu sei que tem muita gente que fica pensando sobre isso, que está passando sobre isso, que não encontra propósito no que faz. E a sociedade, ela realmente cobra muito da gente. Ela cobra muito que as pessoas tenham um emprego perfeito, que tenha um cargo legal, que ganhe dinheiro, que tenha uma casa, que tenha um carro, que tenha uma carreira de sucesso, mas a vida real é muito diferente. A vida real, meu filho, não é fácil e as coisas não acontecem de forma linear. Eu tiro, por exemplo, a minha história por si só. E nem todo mundo encontra o seu propósito, a sua felicidade no primeiro emprego, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º, e tá tudo bem. A gente acredita que a vida tem que seguir uma história, um roteiro, e a gente se cobra muito quando a gente sai desse roteiro pré-escrito pela sociedade, mas a gente precisa ser mais centrais com a gente, sabe? Mais carinhosos com nós mesmos, sabe? Não cobrar tanto de si, não cobrar tanto de nós mesmos, porque se a gente for a pessoa que mais cobra da gente, né, como é que a nossa vida vai ficar? A gente sempre vai ficar nesse lance de um relacionamento tóxico com nós mesmos, né? É um rolê assim tão pesado quando você para pra pensar, sabe? A pessoa que mais cobra de mim, a pessoa que mais me critica, a pessoa que mais me bota pra baixo sou eu mesmo. É bem triste pensar por esse âmbito. Um grande problema também é que a gente acredita que estar estagnado é sinônimo de fracasso, né? A gente começa a olhar as pessoas, a ver que, poxa, fulaninho conseguiu tudo na vida, outras pessoas conseguem, outras pessoas são promovidas, outras pessoas sobem de cargo, ganham mais dinheiro, têm um emprego dos sonhos, e eu tô aqui e estagnado, ou desempregado, ou numa função que há muito tempo ninguém me reconhece. E aí a gente começa a achar que estagnação é sinônimo de fracasso, e a gente se sente muito mal por isso, né? Só que, na verdade, como eu disse lá no começo do vídeo, a estagnação não é o sinônimo de fracasso. Na verdade, ela é um sinal amarelo para a gente escolher a próxima direção que a gente quer tomar, né? É meio que um puxão de orelha para a gente ter a noção de que algo precisa mudar. Se está estagnado, é porque eu estou permitindo que esteja estagnado e eu não estou fazendo nada para mudar isso. Nem mesmo as micro mudanças, a coisa, sabe, micro é pequeno. Acordar 1 hora mais cedo não vai te matar. Ler um livro, tirar 30 minutos para ler um livro durante o dia não vai te matar. Procurar um curso, começar a estudar, separar tempos específicos da sua rotina, parar de mexer nas redes sociais, tipo, escolher um período do dia que eu não vou mexer em rede social, não vai matar. Então, tipo assim, a gente não pensa que essas coisas fazem impacto, mas elas trazem um grande impacto na nossa vida.
E é assim, astronômico, sabe? Essas micromudanças, elas se tornam macros em questões de tempo muito curto, porque ela ajuda muito a gente sair do lugar devagarzinho e depois acelera de uma forma que a gente nem esperava. E eu tô sentindo muito isso na pele, sabe? Porque eu tô fazendo coisas diferentes da minha vida que eu nunca tinha feito. Então, eu tô acordando mais cedo, eu tô sendo mais resiliente nas minhas metas e projetos e planos, por exemplo. Me obrigar a gravar um vídeo é uma resiliência que eu estou tendo semanalmente. E aí, por enquanto, eu tô conseguindo, né? E essas coisas você tem que se adaptar à sua rotina, né? Se adaptar à sua realidade, as coisas, onde é que você quer chegar, né? Eu quero ter um canal do YouTube com alguns inscritos, com visualizações, quero ser monetizado, mas se eu não criar vídeos, eu não vou conseguir. Então, tipo assim, eu tenho que me forçar, é a minha obrigação, é o meu trabalho, mas eu não vou me forçar ao ponto que isso afete a minha rotina, a minha felicidade e a minha saúde mental. Como eu falei quase nesse instante, a gente não precisa ser a pior pessoa para cobrar a gente por isso. A gente tem que transformar o processo num processo legal, numa coisa agradável e que a gente olhe com carinho e fique feliz em fazer. Boa parte de coisas que tem me ajudado também nesse processo é que durante este processo de mudança da minha vida, se você não sabe que a minha vida mudou de cabeça para baixo, vai lá no primeiro vídeo que eu conto um pouco sobre mudanças e tal. No primeiro e no segundo, claro, né? Falo sobre essas questões. Mas uma coisa que me ajudou bastante, por incrível que pareça, foi porque eu caí de paraquedas em alguns assuntos, vídeos sobre lei da atração. E eu comecei a estudar o rolê e eu vi que era uma coisa que... Cara, isso é estranho, faz um pouco de sentido e tipo assim, eu não vou perder nada se eu praticar algumas dessas... fazer alguma dessas práticas, né, da lei da atração. Eu não vou perder nada, eu só tenho a ganhar. Então, seja o que for, né? Vou tentar acreditar. E por incrível que pareça, gente, tem me ajudado bastante em muitos aspectos da minha vida. Eu acho que até que eu consegui algumas coisas por lei da atração. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre lei da atração, comenta aí que eu trago alguns vídeos também para falar sobre esse assunto, que eu tô meio que estudando, tô fazendo algumas coisas. Então, se você também tá nesse meio aí, comenta aí que eu posso fazer uns videozinhos sobre isso. Mas procurar essas coisas, sabe, que te fazem bem. Isso tem me feito bem e tem me ajudado também nas minhas mudanças diárias. E agora eu anotei aqui algumas dicas que eu queria dar para vocês, pra gente encerrar esse vídeo de uma forma mais legal, sabe? Vamos lá. Aceite que não é uma corrida. Sim, gente, não é uma corrida. Você não está competindo com as outras pessoas. Todo mundo tem o seu ritmo, a sua forma de conseguir as coisas. Tem gente que consegue muito rápido, tem gente que vai demorar muito. Eu sou uma das pessoas que demora muito. Então, tipo assim, eu já sei que eu vou demorar um pouquinho para conseguir as coisas que eu sempre quis e tal, mas eu já estou conseguindo ver essas coisas aqui pertinho de mim. E se eu não continuar trabalhando para conseguir elas, aí elas só vão ficar mais longe. Então, se você também é uma pessoa assim parecida comigo, não fique estagnado, porque se tu parar, vai demorar mesmo. Mas tem gente que consegue as coisas assim, ó, rápido, aparecem as oportunidades e tal. E aí, você, se for como eu, não se compara. Não se compara, porque só vai te dar angústia, só vai te deixar triste, só vai te dar... vai aumentar mais ainda a sensação de estagnação, sabe? E aí você só vai ficar se sentindo angustiado. Então foca no seu processo, foca na sua jornada, que se você focar 100% em você, nas suas metas, nos seus objetivos, uma hora você chega lá. Segunda dica:
faça pequenos movimentos. Como eu falei na questão das micromudanças, né? Não precisa ser uma mudança radical, não precisa. Vai vivendo a sua vida aos poucos, mas começa com pequenas mudanças. Seja começar um curso, iniciar um hobby novo, procurar alguma coisa nova que você nunca fez, ter uma ideia diferente. Isso vai te ajudar muito no processo de sair do lugar e ir para lugares que você nunca imaginou estar. Então, tipo assim, foca em coisinhas pequenas, porque, como diz aquele velho ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, você vai chegar onde você quer. Terceira dica: não confunda estagnação com descanso. Jamais. Às vezes a estagnação é uma parada que a vida tá te dando para se preparar para o próximo passo, para o que vai vir, para o que vai acontecer. Então, não confunda isso com descanso, sabe? Eu sei que tem aqueles momentos que a gente precisa realmente descansar. Eu tenho muitos momentos desses, tipo, eu paro e penso, cara, eu vou me permitir não fazer nada, vou chegar aqui, vou descansar. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou deixando de fazer as outras coisas. Eu sempre consigo conciliar as coisas que eu preciso fazer com me dar ao luxo e ter esses momentos de descanso, quando eu quiser. Então, não confunda a estagnação com um momento de leveza, que está parado, que é o momento de descansar. Não, descanse depois de começar a preparar os seus próximos passos e a iniciar sua jornada. Sério mesmo, dá o primeiro passo, começa fazendo alguma coisa que você quer fazer. Quer ir para o emprego dos sonhos? Vai lá no LinkedIn, olha todas as vagas desse emprego que você quer. O que essa galera tá pedindo na descrição da vaga? Sai anotando. Todas as empresas, 90% delas pedem isso aqui. Eu tenho isso aqui? Não tenho. Então eu vou atrás de ter isso aqui. É um curso? É uma formação? É uma certificação? É uma experiência X, Y? Vou atrás de conseguir isso porque eu já iniciei esse check. Então, quando eu for me cadastrar nessas vagas, que eu quero muito, isso aqui eu já vou ter. Não vai ser uma preocupação. Isso serve para vagas, serve para relacionamento, para estudos, para experiência, para todos os âmbitos da sua vida. Isso é se preparar, criar metas, é o processo que você precisa fazer agora, hoje mesmo. Terminou esse vídeo? Vai anotar onde você quer chegar e como você faz para chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. É isso. Quarta dica: se abra para o inesperado. Às vezes, o propósito da gente não é aquilo que a gente planejou. A gente fica muito focado em chegar em um determinado lugar, em conquistar uma determinada coisa, em achar que isso daqui é o meu propósito e nada mais nenhuma outra coisa poderia ser meu propósito. Eu acho que é só isso. Que isso pode te travar e te fechar e te frustrar muito quando você chegar nisso daqui e você não se sentir feliz, sabe? Se abra para experiências inesperadas, seja aberto, só se permita. De uma experiência que você nunca viveu, você pode tirar um insight. Você pode pensar, caraca, eu amei fazer isso, então eu acho que isso é o que eu quero fazer da minha vida daqui para frente. E eu não imaginava que era isso que eu queria, sabe? Às vezes o propósito não está onde você quer chegar, mas está nas experiências que você está recusando, que você não está se permitindo viver, sabe? Então, tipo assim, seja mais flexível com você e com a vida, que talvez, você tenha grandes surpresas aí pela frente. Quinta dica e última dica aqui pra gente encerrar e não deixar o vídeo muito longo: cuide da sua saúde mental. Se você não cuidar da sua saúde mental, você não consegue nada. Hoje eu tô fazendo algumas sessões de terapia. Graças a Deus, a minha empresa disponibiliza como um benefício algumas sessões gratuitas em um aplicativo online. E aí a gente consegue fazer anualmente essas sessões. E tá sendo muito bom, porque me ajudou muito em vários âmbitos da minha vida. Ainda tá me ajudando e é uma coisa que eu quero sempre fazer.
E aí eu quero que vocês façam também. Fazer terapia é muito bom. Cuidar da saúde mental é muito bom. Ah, Alex, eu não tenho como fazer terapia, eu não tenho condição, não tenho como pagar. Então, foca em coisas que você consegue fazer de bem por você mesmo. Às vezes, terapia não é conversar com o terapeuta. Às vezes, terapia é passar um tempo com seu animal de estimação, é ouvir uma música que você gosta, é ler um livro, é estar perto das pessoas que você ama, é sair de casa, ver um lugar, ir para uma praça, ir para uma praia, ir para um parque, fazer alguma viagem. Muitas coisas são terapêuticas. Claro, eu não estou dizendo que não precisa de um profissional. Precisa sim, viu, gente? Mas se você não tem condição, não quer dizer que você vai deixar de cuidar da sua saúde mental. Não quer dizer que você não vai deixar de dar atenção para a sua saúde mental, para você se cuidar, para você se tornar uma pessoa de bem, sabe? Que é o que muita gente não faz. Tem muita gente que se entrega, se deixa assim, se entregar pela derrota. Ai, tô triste, vou ficar triste sim, vou chorar, vou ouvir música triste, vou aqui ficar em depressão, não quero a ajuda de ninguém, não quero sair, só quero ficar imerso nessa solidão e nessa tristeza pra sempre. Por favor, né? Não vamos ser esse tipo de pessoa. Tô triste, o que eu posso fazer pra me animar? O que eu posso fazer pra mudar essa energia negativa, sabe? O que eu posso fazer? E aí vai fazer isso, que essas são as suas terapias, sabe? É terapêutico ser feliz. Então vai ser feliz, cara. E finalizando, se você está estagnado, lembre-se que você não é só isso. Isso não te define. Você não é a sua carreira, você não é seu currículo, você não é seu crachá, você não é nada disso. Você é muito mais do que isso. Às vezes seu propósito não está no emprego, está em fazer outra coisa. E aí você vai se permitir, depois de assistir esse vídeo, a viver experiências novas e vai descobrir que talvez a vida está planejando uma coisa que você nem imaginava. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu acho que eu consegui falar ele mais solto, assim, sem muitas pausas, sem muito pensamento, porque é um momento que eu tô vivendo, são coisas que eu pratico já na minha vida, que eu queria compartilhar também com vocês. E eu acho que é um assunto que vem meio que do meu coração também, sabe? É um sentimento assim que eu tô vivendo atualmente. Eu espero voltar no futuro e rever esse vídeo com muito carinho, porque o Alex de hoje tá fazendo coisas pro Alex do futuro ser mais feliz. Então, Alex do futuro, ó, isso aqui que eu tô fazendo é por você. E aí, vocês que estão assistindo esse vídeo também tem que fazer, se olhar no espelho e, ó, eu vou mudar por você, porque você merece ser feliz. Faz isso olhando você no espelho, viu? Ó, você merece ser feliz e hoje eu vou mudar por você. E aí você muda, começa a sair do lugar, se mexe e vira uma pessoa totalmente diferente. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui nesse vídeo, por favor, se você assistiu até o final. Se inscreve nesse canal, me ajuda a monetizar, pelo amor de Deus. Quero ganhar dinheiro, gente. Me ajuda aí, por favor. Então, é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa da tarde de hoje, ou qualquer horário que você esteja ouvindo ou lendo. Lendo? Não, assistindo. É isso, gente. Tchau. Até o próximo episódio.